Devemos procurar sempre o conselho daqueles que nos digam a verdade, relativa a nós mesmos, ainda que a verdade nos doa. Meros louvores não conduzem ao aperfeiçoamento necessário. O líder que se desenvolve com êxito e dirige as energias de um mastermind deve possuir tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental e habilidade para adaptar-se no estado de perfeita harmonia e equilíbrio. As circunstâncias que se transformam rapidamente, sem demonstrar qualquer sinal de aborrecimento. Quantos poderão corresponder a tais exigências? O verdadeiro líder precisa ser dotado da habilidade de mudar a cor da sua mente, como um camaleão muda a cor da pele, para atender a todas as circunstâncias que surgirem relacionadas com a sua liderança. Além disso, deve possuir a habilidade para passar de uma atitude para outra, sem demonstrar o mais leve sinal de cólera ou falta de autocontrole. O líder perfeito deve compreender as 15 leis do triunfo e estar apto para pôr em prática qualquer combinação dessas leis, sempre que a ocasião exigir. Sem essa habilidade, nenhum líder conseguirá ser poderoso, e sem poder, nenhum líder pode substituir por muito tempo. O significado da palavra educação. Desde muito tempo que se estabeleceu uma concepção errada da palavra educar, os dicionários não têm contribuído para eliminar esse mal entendido, pois continuam definindo educar como o ato de disseminar conhecimento. A palavra educar tem as suas raízes no vocábulo latino educo, que significa desenvolver-se de dentro, projetar-se, crescer por meio da lei e da prática. A natureza odeia a preguiça, em todas as suas formas. Da vida contínua apenas aos elementos que estão em atividade. Amarre um braço ou outra parte do corpo, tornando-o inativo, e dentro em pouco a parte imobilizada se tornará atrofiada, ficando sem vida. Ao contrário, faça de um dos braços um uso maior do que o habitual, como acontece no caso do ferreiro que maneja um pesado martelo o dia inteiro, e esse braço se tornará mais vigoroso, mais forte e muito mais musculoso. O poder nasce do conhecimento organizado, mas não se deve esquecer que é por meio da aplicação e do emprego que dele se faz. Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante, sem possuir nenhuma força. O conhecimento não se torna poder senão à medida que é organizado, classificado e posto em ação. Alguns dos homens mais bem educados do mundo possuem menos conhecimento geral do que alguns dos que são conhecidos como ignorantes. A diferença é que os primeiros puseram em prática os seus conhecimentos, enquanto os últimos não fizeram nenhuma aplicação do que sabiam. A pessoa educada é aquela que sabe como adquirir tudo o de que necessita para alcançar o seu objetivo principal na vida, sem violar os direitos dos seus semelhantes. Poderá ser uma surpresa para muitos homens instruídos saberem que estão muito longe de ser considerados educados. Será também uma grande surpresa para muitos que julgam ressentir-se de uma grande falta de instrução. Ter a certeza de que são homens bem educados. O advogado que consegue mais êxito na sua carreira não é necessariamente o que sabe de memória o maior número de artigos dos códigos. Ao contrário, o melhor advogado é aquele que sabe onde encontrar um princípio de lei e o mais uma variedade de opiniões apoiando o princípio que se adapta às necessidades imediatas de um determinado caso. Em outras palavras, o melhor advogado é o que sabe onde encontrar a lei que deseja quanto tiver necessidade. Esse princípio se aplica com igual força aos assuntos industriais e comerciais. Henry Ford teve muito pouco tempo de estudo, entretanto foi um dos homens mais
bem-educados do mundo, porque adquiriu a habilidade de combinar as leis econômicas com as leis naturais, alcançando assim o poder que lhe permitiu tirar o que precisava do material da natureza. Durante a Guerra Mundial, Ford moveu uma ação contra o jornal Chicago Tribune, acusando-o de haver publicado um artigo com alusões ofensivas à sua pessoa, uma das quais dizia que ele era um pacifista, ignorante e etc. Quando a ação chegou ao tribunal, os advogados do Tribune pretenderam provar por meio de próprio Ford o que havia sido escrito contra ele. Ford foi obrigado a apresentar-se no tribunal. Os advogados disseram que ele realmente era um ignorante, e com esse objetivo interrogaram sobre todos os assuntos. Uma das perguntas formuladas pelos advogados foi a seguinte: quantos soldados a Inglaterra mandou para vencer a rebelião das colônias em 1776? Com ar de desprezo, sem alterar, Ford respondeu: não sei exatamente o número enviado, mas ouvi dizer que foi enviado um número muito maior do que o dos que voltaram. Uma gargalhada geral contagiou o juiz, o júri, os espectadores e até mesmo o advogado frustrado. A série de perguntas prosseguiu por 1 hora ou mais, e Ford manteve-se perfeitamente calmo durante todo o tempo. Finalmente, cansado das brincadeiras dos astutos advogados, a uma pergunta particularmente insultuosa, Ford levantou-se e, apontando com o dedo para o advogado que o interrogava, replicou: se eu pretendesse responder à pergunta idiota que o senhor acaba de fazer, ou qualquer outra das que fizeram, permitia-me lembrar-lhe que sobre a minha mesa de trabalho tem uma série de botões elétricos, e colocando um dedo sobre um determinado botão, chamaria homens que poderiam me dar uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas, e a todas que os senhores não têm inteligência para formular, nem teriam para responder. Agora tenha a bondade de me dizer, por que eu iria encher minha cabeça com uma série de detalhes inúteis a fim de responder a todas as perguntas idiotas que me fizeram, quando tenho em torno de mim homens capazes que podem me apresentar todos os fatos que necessito a um simples chamado meu? Esse trecho foi reconstruído com o auxílio da memória, mas relata substancialmente a resposta de Ford. Houve um silêncio no tribunal. O promotor ficou de queixo caído e arregalou os olhos surpreso. O juiz endireitou-se em sua cadeira e olhou fixo para Ford. Muitos jurados como que despertaram e olharam em torno de si, como se tivessem presenciado uma explosão, o que não deixa de ser verdade, num certo sentido. Um pároco eminente, que estava presente, disse mais tarde que a cena lhe fizera lembrar aquele em Jesus Cristo. Compareceu diante de Pilatos, exatamente depois de haver dado a sua famosa resposta à pergunta: o que é a verdade? Assim também a resposta de Ford derrubou o que o interrogara. Até então, o advogado se divertiria bastante à custa de Ford, segundo imaginava, exibindo assim com habilidade os seus conhecimentos, em comparação com o que julgava ser a ignorância de Ford a tantos assuntos. Mas as últimas respostas o deixou mesmo sem graça. Provou ao mesmo tempo a todos que tinham inteligência para compreender que a verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito, e não uma mera coleção e classificação de conhecimento. Muito provavelmente, Ford não poderia citar o nome de todas as capitais dos estados americanos, mas podia haver reunido, como de fato reuniu, o capital com o qual pôs em movimento muitas rodas em todos os estados da União. Educação, não nos esqueçamos disso, consiste em poder obter tudo o que é necessário para atender às próprias necessidades, sem violar os direitos alheios. Ford se ajustou maravilhosamente a essa definição,
conforme tentamos mostrar narrando esse incidente relacionado com a simples filosofia do conhecimento milionário. Há muitos homens instruídos que poderiam desnortear Ford, teoricamente com um labirinto de perguntas a que ele não saberia responder. Mas ele poderia voltar-se para o campo da indústria ou das finanças e travar uma batalha na qual venceria em poucos minutos os seus adversários. Apesar de todo o seu conhecimento e de toda a sua instrução, Ford não poderia, no laboratório químico, separar os dois elementos componentes da água, oxigênio e hidrogênio, e depois fazer a combinação atômica. Mas sabe perfeitamente como cercar-se de homens competentes no assunto, que podem realizar isso todas as vezes que ele queira. O homem que sabe fazer uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que, tendo conhecimento, não sabe como empregá-los. Quando perder seu senso de humor, empregue-se como ascensorista, pois assim sua vida será sempre uma série de altos e baixos. O diretor de um conhecido colégio americano herdou uma grande porção de terra, reputada por todos como muito pobre. As terras não tinham madeiras de valor comercial, nem minerais, nem qualquer outro produto vendável, tornando-se assim apenas uma fonte de despesas para o conhecido educador, pois ele tinha que pagar impostos territórios. O Estado construiu uma estrada que cortava suas terras. Um homem ignorante que passava no seu carro por essa estrada observou que as terras se achavam situadas no alto de uma montanha, de onde se descortinava uma vista soberba em todas as direções. Esse homem ignorante também observou que as terras estavam cobertas por algumas árvores frondosas. Comprou logo 20 hectares de terra, considerada ordinária, à razão de $10 o hectare. Perto da estrada, construiu uma casa, onde instalou uma grande sala para refeições. Instalou ao lado uma bomba de gasolina. Construiu mais de 12 casas pequenas ao longo da estrada e começou a alugá-las aos turistas à razão de $3 por noite cada uma. O restaurante, as casinhas e o posto de gasolina lhe deram uma renda de $15 mil no primeiro ano. No ano seguinte, ampliou o plano e mandou construir mais 50 casas de madeira, com 3 quartos cada uma, que depois alugava para veraneio às pessoas das cidades mais próximas, cobrando nada menos que $150 por estação. Os materiais de construção nada lhe custaram, pois ele retirou das próprias terras compradas aos direitos do colégio, que as julgara inteiramente sem valor. Além disso, a aparência única, fora do comum dos bangalôs, servia como propaganda do plano, pois muitos chegaram a considerar uma verdadeira infelicidade que ele fosse forçado a construir casas com materiais tão rudimentares. A menos de 8 quilômetros de distância desse local, o mesmo homem comprou uma fazenda velha de 60 hectares à razão de $25 o hectare, preço que o vendedor achou bastante elevado. Construindo uma barragem de 30 metros de comprimento, o comprador da velha fazenda transformou um córrego num lago que cobria 6 hectares, povoou com peixes e depois vendeu a fazenda em lotes às pessoas que desejavam possuir um bom local para veranear junto a um lago. O lucro obtido nessa operação foi de mais de $25 mil, e o tempo gasto foi apenas um verão. Entretanto, esse homem de tanta visão e imaginação não era educado, no significado habitual do termo. Não esqueçamos o fato de que é por meio desses exemplos simples da prática do conhecimento organizado que o indivíduo pode se tornar educado e poderoso. Falando sobre a transação que acabamos de descrever, o diretor do colégio que vendera 20 hectares de terras sem valor por $500 disse o seguinte: pensemos um pouco sobre isto. Um homem que quase todos nós chamaríamos de ignorante
combinou essa ignorância com 20 hectares de terra sem valor, e conseguiu assim ganhar em um ano mais do que eu ganho em 5, com a aplicação do que se chama habitualmente educação. Há uma oportunidade, ou antes, dezenas de oportunidades no mundo inteiro para se pôr em prática a ideia aqui referida. De agora em diante, sempre que encontrar terras como a que foi descrita nessa lição, vale a pena observá-las e talvez elas ofereçam um local apropriado para se desenvolver uma empresa igualmente lucrativa. Isso se aplica particularmente às localidades onde há poucas praias propícias ao banho, pois naturalmente as pessoas gostam de encontrar tais vantagens. O automóvel foi a causa de que se construísse nos Estados Unidos um importante sistema rodoviário. Em cada uma dessas estradas há um local apropriado para uma cabin city para turistas, que pode se transformar numa verdadeira mina, bastando para isso que a pessoa que explora a oportunidade tenha imaginação e confiança em si mesma. Por toda parte existem oportunidades para ganhar dinheiro. Este curso tem por objetivo ajudar os seus leitores a ver tais oportunidades e ensinar-lhe a maneira de tirar delas o maior proveito. Os que podem lucrar mais com o curso sobre a filosofia da Lei do Triunfo. Os diretores de estrada de ferro, que precisam de melhor espírito de cooperação entre os seus funcionários e o público a que servem. Os operários que desejam aumentar seus salários e oferecer seus serviços com melhor vantagens. Os vendedores para se tornarem mestres no seu campo de atividade. A filosofia da Lei do Triunfo abrange todas as leis de vendas conhecidas e trata de muitas características não incluídas nos outros cursos. Os gerentes de estabelecimentos industriais, que compreendem o valor de maior harmonia entre os empregados. Os empregados das estradas de ferro, que desejam estabelecer recordes de eficiência que os conduzirão a posições de maior responsabilidade, com maior salário. Os comerciantes que desejam ampliar seus negócios, adquirindo novos fregueses. A filosofia da Lei do Triunfo ajudará qualquer comerciante a aumentar os seus negócios, ensinando-lhe como fazer uma propagandista de cada freguês que procura o seu estabelecimento. Os agentes de automóveis que desejam aumentar a capacidade dos seus vendedores. Uma grande parte do curso sobre a Lei do Triunfo foi tirado da vida e da experiência de um dos maiores vendedores de automóveis que se conhece, o qual se tornou assim um excelente auxiliar para o chefe de vendas, que dirige os esforços dos demais vendedores. Os corretores de seguro de vida, para conseguir novos seguros e aumentar os já existentes. Em Ohio, um agente de seguros vendeu uma apólice de $50 mil. Essa venda foi o resultado de uma única leitura da lição, tirando proveito dos fracassos. O mesmo corretor de seguros tornou-se um dos vultos mais destacados do corpo de funcionários da New York Life Insurance Company, em consequência do seu treinamento nas 15 leis do triunfo. Os professores que desejam alcançar o máximo na sua carreira ou que procuram uma oportunidade para conseguir um meio de ingressar numa carreira mais proveitosa. Os estudantes, tanto das escolas superiores como de ensino médio, que ainda não se decidiram quanto à carreira que vão abraçar. O curso da Lei do Triunfo inclui um serviço completo de análise pessoal, que ajuda o leitor interessado a escolher o trabalho para o qual está mais indicado. Os banqueiros que desejam estender os seus negócios por meio de métodos mais corteses e melhores para servir aos seus clientes. Os funcionários dos bancos que ambicionam estar preparados para desempenhar funções de direção bancária ou em qualquer campo industrial ou comercial. Os médicos e dentistas que desejam ampliar a sua clientela sem violar a ética profissional, por meio de anúncios diretos. Um médico eminente já dizia que o curso da Lei do Triunfo vale $1.000 por ano para qualquer médico ou dentista a quem a ética profissional proíba fazer propaganda direta.
Os corretores que querem desenvolver novas ideias no domínio comercial e industrial. O princípio descrito nessa primeira lição foi considerado como sendo a origem de uma pequena fortuna para um homem que o aplicou como base para as vendas de imóveis. Os vendedores de imóveis, para ampliar por novos métodos as suas vendas. A introdução contém a descrição de um plano de vendas